Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal Let's Play. Hoje vamos falar sobre a organização política administrativa do Estado brasileiro, começando pela União. Este vídeo aborda os artigos 18 a 24. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e ative as notificações. A seguir, vamos começar com uma visão geral sobre o assunto. O primeiro capítulo do vídeo apresenta a organização da República Federativa do Brasil, que inclui a União, os estados, os territórios e os municípios. O capítulo apresenta também as vedações ao Estado relacionadas a cultos religiosos. Já o capítulo seguinte fala sobre a União, seus bens e suas competências. Em seguida, apresenta os assuntos sobre os quais a União tem competência privativa para legislar. Depois, apresenta aqueles em que a competência é comum ou concorrente, juntamente com estados, Distrito Federal e municípios. Vamos começar com a narração do texto. Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão reguladas em lei complementar. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Da União. São bens da União. Os que atualmente lhe pertencem, e os que lhe vierem a ser atribuídos. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação, e à preservação ambiental, definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais, e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas, e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público, e a unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, segundo. Os recursos naturais da plataforma continental, e da zona econômica exclusiva. O março territorial. Os terrenos de marinha, e seus acrescidos. Os potenciais de energia hidráulica. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. As cavidades naturais subterrâneas, e os sítios arqueológicos, e pré-históricos. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, marco territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. A faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições.
Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Desapropriação. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Serviço postal. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Comércio exterior e interestadual. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Trânsito e transporte. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Populações indígenas. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Sistemas de consórcios e sorteios. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Seguridade Social. Diretrizes e bases da Educação Nacional. Registros públicos. Atividades nucleares de qualquer natureza. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido disposto no artigo 37, 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, 3º. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Propaganda comercial. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Procedimentos em matéria processual. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Assistência jurídica e defensoria pública. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Proteção à infância e à juventude. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. E então, o que está achando do vídeo? Se gostou, deixe seu like e nos ajude a crescer. Muito bem, agora que você já repassou o texto, vamos revisar o que aprendemos. Neste vídeo, falamos sobre a organização da República Federativa do Brasil, que inclui a União, os Estados, os territórios e os municípios. Conhecemos as vedações às quais o Estado está submetido, incluindo aquelas relacionadas a cultos religiosos. Em seguida, aprendemos sobre a União, seus bens e suas competências. Conhecemos também os assuntos sobre os quais a União tem competência privativa para legislar, e aqueles em que a competência é comum ou concorrente, juntamente com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Agora, chegou o momento de resolvermos algumas questões. Mas atenção! Todas as questões são do tipo verdadeiro ou falso. Após resolvê-las, deixe um comentário sobre sua resposta e ajude outros estudantes. Acerca do sistema constitucional brasileiro, julgue o item que se segue.
A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. Resposta: enunciado falso. Julgue o item seguinte, acerca da organização político-administrativa brasileira. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios recusar fé a documento público. Resposta: enunciado verdadeiro. São bens da União, as terras devolutas em geral. Resposta: enunciado falso. Compete à União organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo. Resposta: enunciado falso. Compete à União legislar privativamente sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Resposta: enunciado verdadeiro. No que se refere à organização político-administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e às atribuições e responsabilidades do Presidente da República, julgue o item que se segue. A proteção ao meio ambiente é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Resposta: enunciado verdadeiro. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre desapropriação. Resposta: enunciado falso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Você avançou mais um pouco em seus estudos sobre a Constituição Federal. Parabéns! No próximo vídeo, vamos falar sobre a organização dos estados e dos municípios. Até breve!